15 dias entra em vigor as novas regras para andar de patinete motorizado na cidade de São Paulo. O decreto regulamenta a prestação do serviço de compartilhamento e todas as medidas de segurança envolvidas. Para conversar sobre esse tema, a micromobilidade, a gente tem o Américo Sampaio, da Rede Nossa São Paulo, nossa parceira de conteúdo. Oi, Américo, tudo bom? Tudo bom? Boa tarde a você e todos os espectadores. Boa tarde, Américo. Qual é a sua avaliação, então, sobre essa regulamentação que foi lançada ontem? É uma regulamentação que, na prática, soa como improviso, porque é preciso deixar claro que foi aberto um processo de diálogo com a sociedade, ou seja, prefeitura, sociedade e empresas, para conseguir chegar na melhor regulamentação do uso dos patinetes aqui na capital. O problema é que esse processo de diálogo que foi aberto foi, na prática, completamente atropelado pela regulamentação apresentada pelo prefeito Bruno Covas, que não tem considerado o debate público, ou seja, foi de fato um improviso para conseguir de alguma forma responder a alguns atritos que os patinetes vêm dando na cidade de São Paulo, em especial nas áreas onde eles são mais utilizados, como, por exemplo, a Berrini, a Avenida Faria Lima e aquela região dos Jardins. Então, na verdade, o que eu acho que é importante de destacar é que a cidade de São Paulo precisa estar preparada para receber o patinete enquanto transporte público ou de micromobilidade. E digo isso por quê? Porque, na verdade, todo o atrito que está se dando é porque não tem lugar para o patinete. Na calçada atrapalha o pedestre, na rua fica perigoso por conta dos buracos e dos carros. Na ciclovia, que é o melhor modelo, ciclovia não está em todas as regiões, tem a disputa também ali com a bicicleta, enfim. A cidade precisa se preparar para receber o patinete e, para essa preparação acontecer, precisa ter debate público, precisa ouvir todos os setores, todos os envolvidos para conseguir desenhar a melhor regulamentação. No entanto, os patinetes são uma alternativa que parece que, vamos dizer, a moda pegou, então de alguma forma nessas regiões está sendo bastante utilizado, mas ao mesmo tempo tem incomodado pedestres, tem incomodado quem dirige carro, ônibus, até mesmo ciclistas, e de alguma forma, no improviso, para tentar apresentar alguma resposta para esses atritos, Bruno Covas publica esse conjunto de regulamentações em caráter provisório, valendo por 90 dias, para mais para frente, de fato, soltar uma regulamentação mais robusta. Mas me parece que o fato gerador da regulamentação dos patinetes é muito mais tentar sanar uma pequena crise, né? Quando eu digo crise, eu quero dizer um pequeno atrito recorrente que acontece na cidade e não necessariamente regulamentar o patinete enquanto transporte. Sim. Curioso como esses governos têm rechaçado a participação popular, né? Bolsonaro que extingue conselhos populares, agora esse debate público que estava acontecendo foi atropelado, não se ouve a população mais. Agora, em relação a isso que você disse sobre o uso de patinetes, a cidade, você vê um preparo da cidade para receber esses patinetes ou realmente são lançadas essas condições, mas a cidade não se prepara, não vai além de uma série de regras? Vamos ver, me parece que pelo conjunto de atritos que os patinetes vêm causando, não me parece que a cidade está preparada para eles. E a regulamentação, só para explicar aqui para o nosso espectador, basicamente a regulamentação provisória que foi feita pelo Bruno Covas coloca que é obrigatório o uso de capacete, ou seja, as empresas, além de disponibilizar o patinete, também vão ter que disponibilizar os capacetes. Agora, ninguém sabe como isso vai funcionar na prática. Os patinetes ficam proibidos nas calçadas, ou seja, só pode andar de patinete em ciclovia, ciclorrota e naquelas vias de carro com menos de 40 km por hora de velocidade máxima na via. Então, também tem essa questão de que a calçada fica proibida para o uso dos patinetes, mas também não se sabe como que vai se dar essa fiscalização. E, em terceiro lugar, os patinetes também ficam impedidos, a partir de agora, de serem estacionados de maneira irregular. Agora, o que foi publicado pela prefeitura também não explica o que é parar de maneira irregular. É parar
no meio da calçada, é parar em 90 graus, em 45 graus, então também não dá para entender direito o que significa parar de maneira irregular. Então, por isso que eu disse que é um decreto que soa um pouco como um improviso, porque ele regulamenta, só que ao mesmo tempo não deixa muito claro como é que vai funcionar a fiscalização e essa regulamentação. Então, realmente, é um processo um pouco dúbio, que a prefeitura resolve, mas não resolve o problema e fica ali no meio do caminho. Mas, a partir de agora, fica também estabelecido a possibilidade de aplicação de multa para aquele usuário do patinete que violar essas regras estabelecidas. A multa vai ser aplicada para a empresa, e a empresa que vai decidir se repassa essa multa para quem usou o patinete, para quem alugou o patinete, ou se é a empresa que fica também com essa multa. Mas o sistema de fiscalização também não está muito bem desenhado. Então, como eu disse, a prefeitura, de alguma forma, resolveu o problema sem resolver, de alguma forma, no improviso, tentou criar um ambiente de regulamentação, mas não fica claro como isso vai se dar e, de alguma forma, trouxe mais restrições para o patinete do que para o próprio ciclista, porque temos que lembrar que hoje o uso de capacete, por exemplo, ele é uma recomendação da legislação brasileira, não é obrigatório. Agora para o patinete, a partir desse decreto do Bruno Covas, o uso de capacete é obrigatório para o patinete, mas não para o ciclista. Quer dizer, veja que o cenário de improviso, de alguma forma, faz com que a prefeitura resolva o problema sem resolver, acaba criando mais dúvidas e o debate público, com profundidade, ouvindo todos os setores, os movimentos de ciclistas, os movimentos de pedestre, conseguindo construir um ambiente favorável, onde você, de alguma forma, prepare a cidade para o uso do patinete, isso, infelizmente, não foi ou melhor, não é o que nós estamos vendo a prefeitura fazer. Mas, Américo, os patinetes estão funcionando porque essa série de recomendações de regras parece que até inviabiliza até as empresas se adaptarem. Está em funcionamento? A gente vai ter agora 15 dias de preparação e aí a partir daqui 15 dias essas regras entrarão em vigor. Então de agora, nas próximas 2 semanas, o que vai acontecer em tese são os agentes da prefeitura orientando os usuários de acordo com as novas regras, mas não ainda aplicando multas. As multas devem ser aplicadas de fato daqui a 2 semanas.